MS Dia Preview, informação até você. Vamos falar de comunicação inovadora, a comunicação contemporânea, de disrupção, de mudanças, de transições que há muito tempo atrás nem eram imagináveis. A minha conversa é com Felipe Gonçalves, comunicador, publicitário, jornalista e também colunista de cinema e também de gastronomia. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom demais ter você aqui. Bom, sou telespectador com relação à crítica de cinema e também com relação a David Wars, mas eu também acompanhei sua carreira, em parte dela. E assim, sou muito fã seu com relação à inovação na comunicação, e não aquela inovação qualquer, mas uma inovação referencial, que assim, você olha algo que está sendo feito fora daqui, muito bem feito, e adapta isso para questões regionais. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Muito bom falar contigo sobre comunicação. Muito obrigado. É bom, eu tento, como você disse, buscar várias referências, mas não copiar necessariamente ninguém, né? Eu junto referências de coisas que eu acho legal. Inspirações, né? E principalmente fazer o que eu acho que vai funcionar, né? Porque uma das coisas mais importantes das redes sociais, e eu acho que da criação mesmo audiovisual, é tentativa e erro. Então eu todo dia venho tentando e errando, e às vezes tento na métrica, às vezes tento na copy, às vezes tento no formato, às vezes numa capa que vai ficar mais visualmente interessante. Então tudo é uma grande experimentação. Inclusive isso aí te dá um certo know-how para levar para o cliente depois, né? Porque você tá passando uma coisa para um cara que precisa coletar leads, e você sabe que funciona porque você está fazendo também, né, na sua rede. Então eu acho que às vezes tentar isso diretamente com o cliente pode ser uma coisa ruim, né? Então se você já... E o legal, assim, a gente está no interior do Brasil, né? Campo Grande, fronteira, faixa de fronteira quase, né? E assim, o bom comunicador, que você falou, que trabalha no tentativa e erro, ele não tem como atender só uma coisa, né? Se ele for bom. Se ele atender só uma coisa, para mim já não é bom. Você atende bem a iniciativa privada, você atende bem a política e atende bem outras situações de inovação, como são projetos pessoais, que a gente vai estar conversando nessa entrevista aqui. Isso te dá uma diversidade de entendimento do público aqui, que muitas vezes no Mato Grosso do Sul a gente só tem essa noção de público pelas pesquisas e tem uma noção muito vaga, né? Você é um cara jovem, você é um cara que foi entender isso, como você falou, por experimentação, né? Mas que de certa forma você inaugura uma forma de pensar a comunicação em Mato Grosso do Sul, ou reforça, de certa forma, algo que tem que ser muito bem revisto ou visto ou não ignorado por muita gente, né? Não tem como você fazer comunicação sem pensar no público. A tua comunicação sempre foi muito pensada no público. Seja qualquer projeto que você fosse feito, né, como o Delivery Wars, como a questão da crítica de cinema, como o atendimento a empresas também, sempre você pensa no público em primeiro lugar, em cima da necessidade de informação desse público. Isso é algo que, infelizmente, é assim, ignorado por muita gente que faz política, que faz comunicação empresarial das empresas, e é algo que não podia ser assim, né? Como você disse, a gente está no interior do país, Brasil, né? Do Brasil. Não dá para ignorar isso, né? Mas eu acho que as coisas tendem a demorar demais para chegar, sabe? É uma coisa que eu, quando eu era criança, assistia TV assim e ficava prestando atenção em como um formato que eu assistia na TV a cabo estava chegando agora, entendeu? E às vezes ele já era meio consolidado e às vezes estava quase esgotando e a gente estava começando aqui. Então eu acho que às vezes você trazer alguma coisa, principalmente em relação a roteiro, a criação, dar espaço para isso, é mais importante do que ter um bom aparato tecnológico, porque isso daí vai te ajudar, mas se você não tiver bons roteiristas, não tiver bons amigos que vão te dar um norte para a criação, não vai dar em nada. Então eu gosto bastante de, principalmente, investir na equipe de criação. E quando você dá espaço para essas pessoas, aí você pode fazer até de
de uma webcam, né, como se tornou aí durante a pandemia mais acessível para as pessoas fazer entrevistas e tal. E durante a pandemia a gente começou, né, a mexer esse negócio de podcast. Essas mesa-casts também ficaram bastante famosas aí no Brasil afora. Ainda está meio estourado, mas eu já prevejo que isso aí vai ter um esgotamento em breve, sabe? As pessoas já estão se cansando um pouco disso, principalmente pela forma como as pessoas vão usando isso, né? Você faz o podcast, solta o corte, as pessoas consomem um corte em cima de outro e de outro. Então, as redes sociais vão mudando os algoritmos e a gente cada vez mais tem que se antever isso. Eu acho que essa é a parte principal da comunicação, seja aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você conseguir antever uma bolha de criação, você está sempre na frente. Então, se você consome o que uns caras estão fazendo lá no Japão, mas parece ser caseiro ainda, pode ser que daqui a uns dias já não seja mais, né? Os caras já profissionalizaram de alguma forma. De olho nas tendências, né? Assim, eu tive o privilégio de trabalhar contigo, né? E algo que eu tive acesso a ver de perto e até refletir sobre uma influência que você teve sobre mim e tem sobre o público naquilo que você faz, é a questão de prestar muita atenção no mix narrativa e formato. Né? Em cima disso até a gente fez trabalho juntos, teve um bom sucesso, um bom retorno, né? Baseado em narrativa e formato. A narrativa, claro que a narrativa, falar de narrativa para o grande público, para o público de massa, é algo assim até aleatório, porque todo mundo pensa que tudo é narrativa. E narrativa não é tudo. Narrativa é tudo aquilo que você lembra, né? E lembra por conta do formato. Você sempre foi muito apegado a formato, até falei da questão de seja na criação própria ou de buscar referências, ter essa atenção específica ao formato. Mas onde que eu quero chegar? A gente está num momento que pelas redes sociais, pela liberdade que se tem de comunicação, de criação, todo mundo quer ter um programa, todo mundo quer ter a oportunidade de se expressar, de falar. Todo político ele acha que ele está em capacidade de igual condição do que tem mais nome, do que tem mais estrutura. E isso pode até acontecer, desde que ele tenha narrativa e formato, que é o que você expressa tão bem naquilo que você conversa honestamente com quem você vai conversar pela primeira vez ou com quem você vai atender. Até hoje, do que eu conferi no teu trabalho, nenhum trabalho teve narrativa e formato ruim. Sempre narrativa e formato muito bem estruturado, bem coerente, bem específico e honesto. De apresentar aquela pessoa, apresentar bem. Né? Isso eu estou falando de algo de vários anos já. Né? Não é algo de ontem para hoje, tanto mais. Mas é um dilema para muita gente. Né? Como se comunicar, como se apresentar, como defender uma ideia. Algo que parecia tão simples antes da internet e que ficou tão complexo hoje em dia. Queria que você falasse um pouco disso. Bom, o que eu posso dizer para quem quer criar algum tipo de formato e principalmente, não sei se o interesse é vender ou simplesmente criar um produto que vai te satisfazer e você vai falar, aquilo é legal, mostrar para os amigos. Então, eu acho que você tem que pensar primeiro na ideia, né? Qual é a concepção que você quer ter daquilo. Que você está vendendo, né? Mas não necessariamente pensar se aquilo vai ser viável ou não. Primeiro pensa nessa ideia, aí fica estimulando a sua cabeça em criar coisas que vão ser divertidas para segurar o público. Porque, infelizmente, o mercado é assim, né? A gente tem que passar uma ideia com seriedade, mas ela tem que ser despojada, tem que ser tranquila. Tem que ter uma conexão, né? E o entretenimento nesse ponto é fundamental. Exatamente, porque hoje em dia as pessoas consomem muito isso. Uma pessoa que trabalha das 6 às 18, por exemplo, ela vai chegar esgotada em casa, vai do ônibus para casa querendo assistir qualquer coisa que tem um certo descompromisso com a realidade que ela está vivendo. Então você não pode ignorar isso, tanto político quanto a empresa. Você muitas vezes vai ver por aí esses caras... Tipo, o conteúdo pode ser sério, mas a hora que a pessoa vai consumir é no momento de pausa dela. E isso não pode ser ignorado. Não, porque
isso faz parte da comunicação que a gente tem na rede social hoje, né? Você não está comunicando para a TV, que é um negócio extremamente formal. Massivo também. Então, se você vai comunicar, por exemplo, que você tem uma dica de filme, eu vejo vários formatos todo dia, consumo isso o tempo inteiro. Mas eu acredito que se você for mais direto ao ponto e falar logo qual que é a sua intenção, acho que é mais interessante. E aí o que você pode fazer é moldar baseado no que um cara que é do mesmo segmento que você faz. Não que você vai copiar o que ele está fazendo, não é isso. Mas, por exemplo, ele vai ter uma estrutura de como o vídeo é montado, como aquela peça é montada. Porque se você for parar para pensar narrativamente, o que funciona é o que vai dar curtida e tal. E aí, às vezes, o cara preza por duas coisas, que é a originalidade do que ele está falando e também como é simples o local onde ele está, né? Às vezes o cara só pega o celular, ele pega pela simplicidade. Então você pode ver que grandes figuras aí que estão na internet são e sempre foram simples, né? E aí esses conteúdos têm 10, 20 milhões. Você pode ver, tipo, o PewDiePie, aquele cara que foi um dos maiores youtubers do mundo e até um tempo atrás. O conteúdo dele era basicamente um react, entendeu? Ele ficava com uma tela verde atrás. Aprimorar uma fórmula, né? E aí, depois, quando ele teve muito prospecto, quando teve mais de 100 milhões de inscritos, mesmo assim ele não parou com esse formato. Ele só foi elaborando roteiros mais rápidos. Isso é uma coisa também que narrativamente você tem que pensar. Nunca fale de forma muito pausada, porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas com informação rápida. Você dá um scroll ali e vai ver 2, 3 notícias, entendeu? Não perca tempo nem dizendo seu nome no começo, porque às vezes isso não é relevante. Ou escreva aqui, né? Isso já era, né? Às vezes a gente está acostumado com o que a minha geração, a milênio, né? Ela tem até as pessoas comentam muito hoje em dia no TikTok, a gente tem uma pausa antes de começar o vídeo. E isso já é um indicativo de como a gente consumia lá atrás, em 2006, né? Eu praticamente acompanhei tudo isso daí, desde 2006 até 2012, ali, quando já começou a profissionalizar um pouco da plataforma. Então, eu acredito que hoje, se uma pessoa quiser começar, uma empresa quiser começar, ela tem sempre que aonde está a criatividade. Eu acho que uma empresa, quando tem grande prospecto, quando ela começa a incentivar que novas pessoas sejam criadores na plataforma, é aí que você deve começar, porque você vai ter uma margem grande, né? Você não vai precisar de pensar em royalties de música, você vai poder usar músicas sem copyright, por enquanto. Então, eu acho que essa plataforma é o TikTok. Vídeos curtos, como a gente falava em 2020, né? O futuro da comunicação são vídeos curtos na vertical, infelizmente. Porque a gente perde boa parte da informação, mas é assim que as coisas vão ser por um tempo. E como toda bolha, ela vai passar, mas por enquanto a gente está nisso, né? É como a linha de comportamento, né? Bom, você é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, bom, como você deu a deixa, dessa geração nova, né? Dessa geração X, Y, tudo mais, pelo fato do comportamento, pelo fato de ser um observador, pelo fato de ser alguém que entende e olha tendências e questões que envolvem pessoas igual a você, ou de gerações anteriores ou de gerações futuras, né? E a gente entende que pessoas mais velhas estão olhando para baixo ou para trás para tentar entender como funciona toda essa dinâmica, porque essa galera está perdida, né? Até usa o celular, até usa o WhatsApp, tiozão do WhatsApp, mas eles estão perdidos em relação à dinâmica. Não só como olhar um cenário, mas como ver como esse cenário se movimenta. Onde que eu quero chegar? Uma coisa que eu sempre entendi e vi em ti, tanto em trabalho de agência, quanto em trabalho de atendimento a outras empresas, é a questão de não só da comunicação rápida, mas de perceber no público as tendências dele e essa questão da disruptura. Tipo assim, a verdade de hoje pode não ser a verdade da semana que vem, pode não ser a verdade do mês que vem, e a gente tem que estar preparado para desconstruir isso, mudar isso. Prova disso, enquanto você foi um grande profissional até o momento, é você ter aplicado isso nos seus projetos.
né? E é um laboratório interessante, porque ele está lá, é um registro, é um portfólio comprovado, tanto Delivery Wars quanto a quentinha do cinema, né? Como que é também você usar um produto que não é essencialmente de política ou do mundo corporativo para provar o mundo corporativo e provar a política que a disruptura é uma necessidade atual e essencial e, assim, inegociável? Porque, assim, eu costumo pensar que, independente de você ter essa filosofia empresarial, você tem que também ter, tipo, uma espécie de um comichão, assim, para querer mudar todo dia, sabe? Então... Tem que querer ganhar o público, né? Toda hora. Mas novos principalmente públicos. É uma coisa assim que se hoje está dessa forma, amanhã é totalmente diferente. Eu posso pensar de outra forma. E eu acho que testar muito desses formatos, testar câmeras, lentes, microfone, eu testo tudo isso, né? Pode não parecer que durante a... Não aparece, né? Não aparece. São bastidores, mas né? Tem tudo. Tem luz, tem iluminação, cores que eu coloco no vídeo. E aí, às vezes, o que me surpreende é que um vídeo lá de 1 ano, 2 anos atrás começou a repercutir de novo. As pessoas descobriram aquilo. E aí eu fico pensando, alguma coisa que eu fiz naquilo deu certo. Entendeu? Aí eu acho que, assim, a internet hoje em dia ela tende a funcionar por extremos, né? Se você, de alguma forma, vai contra um lado, aquele contrário tá do seu lado. Então... eu acho que, independente disso ou não, você pode usar esse formato que as pessoas usam ao seu favor. Então, se você quer passar uma ideia, por mais que ela seja simples, você quer me vender essa caneca aqui. Então, quando a gente for sentar para criar um seu roteiro, eu com certeza vou pensar o que a gente pode fazer em relação a isso. A gente pode criar uma animação, a gente pode... fazer um vídeo, a gente pode colocar uma câmera lá dentro, cortar o fundo dela para ter entendeu? Eu vou criando as ideias, principalmente visuais primeiro, eu acho que essa é a base. Então, se aquilo me agrada, eu acho que tem grande chance de agradar outras pessoas também. Então, na equipe a gente vai conversando, olha, eu acho que ficaria legal dessa forma, se eu usasse tal coisa. É o trabalho do diretor. Então você vai... nada mais, nada menos que pensando no visual. Então, é legal escrever um roteiro? Mas se você puder fazer um storyboard do que você quer fazer, se tiver tempo, se tiver disposição... tem mais efeito. Tem mais efeito, porque o visual você pode... Você que mexe bastante com o cliente sabe, né, que quando a gente vai falar com o cliente, a primeira coisa que ele fala eu não consigo entender muito bem o que você fala, eu sou mais visual. Eu preciso do produto pronto. Muitas vezes o produto pronto precisa dele mesmo. Esse que é o complicado. Eu acho que se eu ganhasse 1 centavo por cada vez que eu já ouvi isso, tinha uns R$100. Agora, me chamou muita atenção um vídeo que você fez. Eu não lembro de qual filme que você estava fazendo, porque eu vejo todos os seus. Mas você estava falando da questão da crise do cinema de Hollywood. Do quanto eles têm problema de roteiro, do quanto eles têm problema para atingir o que eles já atingiram. Até parece uma questão geracional, né? De, tipo assim, não conseguir falar com o público de agora porque resolve aplicar fórmulas antigas ou fórmulas que eles insistem em adotar que talvez não sejam as fórmulas atuais, né? E aí a gente prefere ver filmes estrangeiros, né? Que vão se comunicar com essa verticalidade melhor, né, e até mais inovadora, coisa que Hollywood, com muito mais orçamento, não consegue, né? Isso, para mim, foi uma metáfora de muita coisa na vida, de muita coisa nas empresas, de muita coisa na política, do quanto o velho, o antigo, o bem-sucedido de ontem não vale para o de hoje. Não porque era ruim ou porque era bom. Se foi bom um dia, parabéns, foi bom naquele momento. Mas para o momento de hoje, é um momento muito específico, né? As pessoas andam com o celular no bolso, coisa que há 20 anos atrás ninguém andava com o celular no bolso. O celular era um artigo só para atender telefone e mandar SMS, né? Aquilo ali eu achei muito sagaz o que você falou, e claro que hoje é uma lacuna para os filmes estrangeiros mostrar uma qualidade maior, mas isso serve para muita coisa, né? Inclusive para a política, inclusive para as empresas. A forma de se comunicar, ela foi reformatada
há algum tempo atrás, a gente não sabe exatamente quando, mas ela está reformatada, ou seja, ela não vai ser igual ao que já foi um dia, né? E muitas empresas teimam em entender isso, né? Ou políticas, né? Eu acho que se a gente fosse colocar um marco, seria 2007. Existe um marco possível. Um momento de onde as coisas começaram a mudar, porque principalmente eu gosto bastante de tecnologia, acompanho isso direto. Então, estava assistindo aquele filme que conta a história do BlackBerry e também unindo a outros filmes, eu gosto de fazer uma união assim de esse filme talvez vai casar com esse, e aí você pode assistir uma sequência. Então, eu assisti na escola um filme que chamava Piratas do Vale do Silício e fiquei, sabe, obcecado por aquilo. Quem são esses caras? O que esses caras fazem? E eu acredito assim que a coisa começou a mudar com o computador pessoal. As pessoas começaram a ter acesso, né, a isso, começaram a ter acesso à internet. E aí a BlackBerry fez um celular que poderia ter conexão com a internet, mas não como a gente tem hoje. Era basicamente com um pulso de celular, de telefone que a gente tinha antigamente, né? Então a BlackBerry vendia para caras que eram executivos, era a base ali de quem comprava esse tipo de telefone. Eu tive um BlackBerry, eu tive mais pela questão do status do que por receber e-mail e olhar e-mail nele. Eles criavam status, né? Sim. Nossa, você... Às vezes, para passar numa entrevista de trabalho, você ter um BlackBerry e não ter um BlackBerry fazia uma diferença. E aí o que aconteceu? Como o iPhone é hoje, né? Em 2007, o Steve Jobs veio com um iPhone. E aí ele colocou a foto do BlackBerry e falava assim, olha, os celulares de antigamente eram chatos, olha, eles tinham esse tecladinho embaixo. E aí o dono da BlackBerry, os investidores e tudo mais, acharam isso terrível, né? Não, como é que você está falando uma coisa dessa? E isso praticamente matou... Tecladinho e mouse. Ele tinha uma bolinha lá que você fazia também. Isso praticamente matou os celulares, né? Não naquele momento reformatou, né? Mas reformulou. E a partir desse momento, os celulares começaram a ser vendidos com dados, como a gente tem hoje, né? Então, eu acho que esse é o ponto onde tudo muda. A tecnologia avançou ao ponto em que a gente poderia criar vídeos mais autorais numa plataforma como o YouTube. Aí você poderia criar filmes, um videozinho, uma coisa mais legal. E aí as pessoas praticamente viram, assim, sabe, um mar de possibilidades. No que você estava falando sobre roteiro e Hollywood, o Martin Scorsese, que é um dos grandes diretores aí até hoje, ele sempre falava que quando queria ver alguma coisa diferente, ele assistia a Glauber Rocha. E eu acho que a gente tem que viver com essa máxima. Pagador de Promessas, fantástico filme. Porque o Glauber tinha uma grande virtude, que era criar uma coisa mais ou menos do zero, assim, sabe? Ele vai com uma câmera e aí fala, aquilo é interessante. Então, se você for pensar para esse lado de que você pode criar narrativas, histórias, contar uma coisa, contar a sua vida de uma forma que não seja monótona, sabe? Você pode assistir um filme, pode gostar, pode não gostar, mas também pode pensar em clássicos, né? Então, o que eu estava falando nesse vídeo aí que você citou era que hoje em dia os roteiristas, os realizadores, eles não pensam no filme para ele virar clássico. É um filme vazio, praticamente. Ele tem uma crítica social, que é o que a internet discute, que é o que a internet vai discutir quando ele for lançado, só que daqui 10 anos você não vai mais falar desse filme. É igual O Mundo Depois de Nós, né? O Julia Roberts e tudo mais. Tudo bem, fala de um tema extremamente atual, a questão escatológica, fim do mundo, mas não chega a ser uma obra para poder ter um bom filme, né? É um bom filme, bom filme. A partir do momento que a arte consegue gerar uma discussão e uma análise, eu acho que ela já cumpriu algum papel, né? Agora, assim, o que eu vejo no mundo de hoje, ele é cruel, ele é selvagem, né? E eu até tento antecipar isso para muitos políticos ou empresas que eu converso, que eu falo assim, você não pode esquecer disso, né? Porque a primeira coisa que ele faz, ele te coloca numa caixa, né? E ele te define numa caixa. E a partir disso, você ou aceita ou você se defende daquela sentença. E depois daquilo, você tem já um ponto de partida para uma narrativa.
Onde eu quero chegar? Você é muita coisa. Você é um cara inteligente, você é um comunicador, você é um publicitário, você é um empresário, você é um cara que organiza programas, um apresentador também, mas, acima de tudo, pelo que eu vejo, você é um roteirista. E talvez nos anos 90, anos 2000, o roteirista seria só um roteirista. Acontece que a gente está numa época que o roteirista vale ouro. E que, assim, você não vai a lugar nenhum sem um roteirista. Né? O roteirista, ele meio que serve assim como foi lá o Pero Vaz de Caminha, lá na época do descobrimento do Brasil, que você tinha que ter alguém para escrever a história, relatar, senão aquela descoberta não servia de nada. Né? Hoje, não é pelo passado, pelo que você fez, mas é pelo futuro. Você não vai para lugar nenhum sem um roteiro. Se você pensar que você vai para um lugar nenhum sem roteiro, você pode até ir, mas o teu concorrente vai com o roteiro e leva uma vantagem muito grande. Né? Você, intuitivamente, acabou escolhendo esse caminho, né? E como eu reforço também, provou isso muito bem em laboratórios. Né? Como que foi também fazer esse projeto do Delivery Wars, né? Para mostrar a potência de um roteirista a partir da gastronomia, na pandemia, né? E mostrar assim, ó, roteirista é importante, olha isso aqui. Todo mundo consome, todo mundo está pedindo delivery, todo mundo quer saber todo mundo vai ter que comer, né? Todo mundo gosta de coisas diferentes, mas a partir de um roteirista a visão é essa. Né? Como foi essa visão também? De você validar essa questão, super importante, não só para você, para muita gente, para muitos roteiristas aqui do estado, tem até escola disso também, né? na Fundação de Cultura. Bom, para quem não sabe, o Delivery Wars era um programa que eu idealizei ali, né, entre 2019, para mostrar um pouco do que eu achava das comidas. Aí eu acho que foi na pandemia, né? E aí eu ficava pensando, né, uma das principais ideias era, tipo, a gente precisa montar essas sketchzinhas, porque nada mais era do que uma sketch seguida de uma análise que eu nem dava muita importância, era mais o que a gente fazia antes, né? Então, eu ficava pensando assim, o que seria engraçado, né, de trazer para o dia a dia das pessoas, e isso aí é uma das coisas que mais me deu prospecto, assim, sabe? Onde eu vou, as pessoas falam desse negócio. Da coxinha? Da coxinha. Mas eu fiquei pensando, a gente tem que trazer uma coisa engraçada que a pessoa vai reconhecer facilmente na cultura pop. Então a gente fazia menção a filmes, menção a coisas que estavam acontecendo ali naquele momento, né? Então eu acho que, assim, para uma pessoa se desenvolver bem como um roteirista, como um realizador, ela tem que entender muito bem o recorte histórico que ela vive, porque isso não quer dizer que você vai ter que ficar lendo jornal, que você vai ter que ficar lendo notícias. Vai entender a sua mensagem. Mas se você entender a comunicação como um todo, entendeu? Se você puder usar, sei lá, partes de um reality show como Big Brother, puder usar isso, porque, querendo ou não, as coisas tendem a ser rasas, entendeu? Eu acredito que é assim, a comunicação, a cultura muito popular brasileira, ela é bem prática, tende a ser um pouquinho assim, entendeu? Então, se dentro disso você puder trazer algumas referências que a pessoa vai parar para pensar, você já ganhou. Já. Opa. Entendeu? Se de 100 visualizações que você teve, 2 pessoas vão pensar um pouco no que você está dizendo, né? Isso não necessariamente é fazer uma crítica. É por isso que eu tenho assim um certo problema com essa cultura de cancelamento, sabe? Você não precisa fazer uma crítica descarada, porque se você pensar bem, caras como o Chico Anísio faziam isso lá na época dele, fizeram até nos anos 90, e não era escancarado, entendeu? Se você assistia São deixas, né? Exatamente, você vai pegando partes do discurso do cara e ele tá fazendo uma crítica assim que você nem repara, entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Então, a gente fazia críticas nesse negócio, principalmente em relação à marca, né? Os restaurantes não podiam falar o nome do lugar. Então a gente tinha que enfiar dentro do roteiro o lugar onde era, o que eu estava achando realmente daquela comida e principalmente o nome do lugar, do estabelecimento. Só que tudo isso
enfiado ali dentro. Mas, de certa forma, já é um mistério que se transforma num apelo. Né? É. Agora, assim, como alguém que analisa tão bem e executa tão bem esse universo de hoje, você está sempre diante de um dilema, que não é só o seu dilema, é o dilema de muitos clientes. Nichar ou não nichar, né? Porque é aquela história, não nichar, você pode ganhar todo mundo, desde que você se esforce muito. Nichar, você trabalha com uma certa certeza de que você vai ganhar alguém, então você não vai ser um abandonado da coisa. E nisso daí, infelizmente, como você falou dessa análise até rasa que a gente tem, todo mundo fica nesse dilema do 8 ou 80, sendo que a vida, a maioria, fica entre o 9 e o 79, né? Mas, para a gente trabalhar em comunicação, a gente tem que convencer todo mundo e acaba ficando preso entre a necessidade do cliente, né? Tal. Como que também é esse processo, o que você acha que é o ideal, nichar ou não nichar, ou semi-nichar, se existe como fazer isso, né? Lembrando que autenticidade e coragem vale em qualquer época da história, né? Uhum. Sempre vai ser importante. Bom, em relação a nichar, principalmente em relação ao cliente, né? Eu acho que o que você pode fazer é testar o conhecimento que ele tem sobre o que ele está falando. Ele até se autoconhece, né? Se for abrangente, você pode continuar assim, se tiver uma boa receptividade, se ele tiver abertura para responder uma caixa de perguntas, se ele conseguir fazer isso sozinho. Senão você dá um blog para ele e deixa ele nichar nesse blog, entendeu? Ele ainda vai estar produzindo conteúdo. Muitas vezes ele tem uma necessidade de se comunicar. Para quem ele vai se comunicar é outra história. Porque às vezes às vezes o cara quer fazer isso em podcast, o cara quer criar um formato de podcasting e aí às vezes ele quer só um recorte de 40 minutos, mas aí ele fez uma peça de 40 minutos que não gera interesse de ninguém. Né? Porque às vezes o cara quer falar sobre, sei lá, processo penal ou por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem hoje no Brasil, muito consolidado, é o fenômeno de direita. Né? Aí você tem a galera de direita que gosta de arma, já outra galera. Aí você tem a galera de direita que gosta de arma e que também está fazendo treinamento para isso. E que também tem uma arma, que não é para qualquer um, é meio caro. E que também, além de mexer com arma, sabe desmontar arma, montar arma, sabe que arma que é qual arma e tal. Ou seja, olha, eu estou falando de 6 situações que vai nichando o cara, vai nichando aquele movimento. Para o comunicador fica o desafio de fazer aquela questão da comunicação segmentada, ter algum resultado ou, principalmente, que é o que é cobrado pelo cliente, muitas vezes de furar a bolha. O que é muito difícil, porque são necessidades muito específicas, né? Bom, nesse caso aí que você acabou de dar esse exemplo, o que eu faria é um canal focado em história de arma e militarismo. Quanto mais direto, melhor, né? E não falar nunca no meu posicionamento político, porque assim eu consigo abranger todo. Que naturalmente você consegue atingir tanto o mais direto quanto os outros, né? Ainda consegue atrair alguém que não tem nada a ver com arma também. A pessoa vai estar ali pela história do que você está dizendo. Eu, por exemplo, gosto de assistir vídeos de culinária, assim, japonesa. E às vezes eu gosto daquele som diegético, que não tem ninguém falando, é só o barulho das coisas. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. Tudo muito real, né? Eu cozinho, mas não profissionalmente. Às vezes também gosto de assistir vídeos de limpeza, de ambientes, de carro, entendeu? Às vezes gosto de ver um review, então o que me atrai é isso, às vezes a imparcialidade do conteúdo e quão direto você vai ao ponto. Por exemplo, você falou de arma, eu consigo pensar num conteúdo interessante sobre arma que durante a Segunda Guerra, quando os americanos lá, os aliados, desceram na Normandia, eles começaram já a se degladiar com os caras, e naquela noite os caras derrubando ali e tal. E assim, o dia D, né? O dia D. E assim que eles pisaram na terra, eles começaram a procurar nos alemães uma pistolinha, que é bem característica dessa época, que só os alemães tinham, que chamava Luger. Era uma pistola que todos queriam. Às vezes o cara já atirava no outro e já ia
direto vasculhar o corpo do cara. Então isso aí já dá um vídeo, porque tem uma história envolvendo o artefato e você ainda tem uma brecha para falar só sobre o artefato. Enquanto ela é boa, né? Exatamente. Pra todo mundo procurar aí, isso. Se você quiser que isso rende mais, você pode responder pergunta. O que vai ter de pergunta de gente querendo saber mais e mais e mais. Então você tem sempre que estar aberto ao leque de coisas que o assunto que você quer e gosta pode te dar. Nunca ache que você vai falar sobre uma coisa e sempre estimula o seu público a conversar com você, porque você pode fazer 1000 visualizações em qualquer plataforma e aí tem 2, 3 comentários. E aí você vai lá só falar, beleza, legal, que bom que você gostou. Aí se você puder gerar mais conteúdo em cima, por exemplo, o cara fala assim, você poderia falar também de uma pistola Thompson ou uma metralhadora Thompson. Uma bereta. Aí você recorta aquele ponto comentário de partida, né? E passa para outro vídeo. Eu tenho certeza que isso agrega muito na hora de criar o conteúdo. Então, plataformas de IA aí que vão te dar 1 milhão de assuntos são legais, mas se você puder criar seus próprios conteúdos, né, dentro do seu público, é melhor ainda, porque as pessoas gostam de se ver no conteúdo dos outros. Entendeu? E outra, você tem menos de 40, tá com que idade? 30, né? Tá, eu lembro mais ou menos a sua idade e tal. Bom, você não pegou tanto aquela geração do DVD. Peguei, que foi uma loucura, né? Peguei. Todo mundo tinha o DVD em casa, ia pra locadora. Eu tinha VHS, ainda VHS, né? Então, aí alugava o DVD ou comprava o DVD. Você tinha loja que nem americana, tinha um monte de DVD. Eu tenho muitos até hoje. E aquilo eu também tenho, não tenho onde assistir. Eu tenho uma DVD ainda até hoje. E assim, tinha os créditos, né? Tinha o making off pra você assistir, coisas que o Netflix não tem. O que eu mais gostava era a edição de luxo de alguma coisa, que hoje em dia você encontra por 20, 30 reais. Por exemplo, tinha uma série que eu adoro, que estendido, né? Você fala? Twilight Zone. Não, nem é isso, é que a série vem completa. E aí vem um troço assim, ó, mais ou menos assim. E aí você vai dobrando ele assim, e em cada parte do DVD vem 2 discos, um de cá e um de lá. Então você tem a série completa e ela ainda vira um negócio bonito, assim. E ela é grossa como um VHS, assim, ó, de tantos DVDs que tem dentro. Então eu fiz uma dívida enorme por comprar o James Bond na época do 25º aniversário, com todos os DVDs. Nem tem DVD hoje em dia para assistir, mas tinha maleta também e tal, tudo mais. Onde que eu quero chegar? Aquilo, de certa forma, para o mundo inteiro, entre 2008 e 2013, educou muita gente sobre o que é um filme, o que é a produção cinematográfica. Muita gente teve acesso ao contemporâneo e ao passado. Onde eu quero chegar? Antes daquele fenômeno dos anos 2000, boa parte da nossa população, não só do Brasil, do Mato Grosso do Sul, do mundo, teria acesso ao que o vento levou por uma Globo. Passando no Domingo Maior, passando no Supercine e tudo mais, num reprise muitas vezes, e no Tela Quente. E ali no DVD não, ele via a versão estendida, ele via os créditos, ele entendia a obra, né? E ele, a partir daquele momento que ele tinha contato com esse tipo de arte, ele mudava, não tinha como ser mais o mesmo, né? Seja nisso num filme novo ou antigo. Porém, depois daquele momento, ou a partir daquele momento, a gente tem a dispersão das séries, né? E aí são várias, né? De vários gêneros diferentes. Você tem, vamos botar aí uma que eu adorava, o Mad Men. House. Você tinha o Walking Dead, o House e tudo mais. Eu adoro o Mad Men, que é a minha preferida. Fantástica, né? Que mudou o comportamento das pessoas com relação ao audiovisual. Que além de mudar o comportamento das pessoas com relação ao audiovisual, mudou com relação à vida. Porque as pessoas acabam espelhando um pouco aquele estilo de vida de quem vê série e quem não vê. E mudou a forma de pensar. As séries hoje, elas são concorrentes, elas são aliadas dos filmes, elas inauguraram uma nova forma da gente ver o audiovisual, que de certa forma, até hoje em dia, podem até ser hegemônicas. Eu, por exemplo, estou viciado no Yellowstone, já vi 2 vezes, estou para ver a terceira, se deixar eu ver 40 vezes, eu vejo 40 vezes. E é uma série
E eu fui um cara, até na época que você me conheceu, eu era um pouco resistente às séries, né? Mas a série também é uma forma diferente de contar a história. Eu desafio o roteirista a contar uma história, a trabalhar os arquétipos de uma forma diferente, né? E que também ensina muita coisa pra gente, lidar com esse mundo fora do mundo cinematográfico, né? Eu acho que tem muita empresa que ela precisa mais de um roteirista de série do que um roteirista de filme, né? E muitos políticos também, dependendo da trajetória deles, se for muito longa, também vai precisar de um roteirista de série do que de um roteirista de filme. Se você quiser ter muito sucesso... tipo o André Puccinelli, por exemplo, ele precisa de uma série, um roteirista de série. Um roteirista de filme não dá conta do que ele foi e tal, né? Eu acho que assim, o que as séries têm feito hoje em dia é que elas têm a mesma linha de produção de um filme, né? Coisa que não tinha antigamente. E super caro pra isso. Surgiu ali no final dos anos 90, em 97, começo de 2000, uma ideia de que as séries poderiam caminhar muito mais próximo à realidade e às vezes até ser muito mais visceral do que um filme, entendeu? A gente tinha, por exemplo, Sopranos, que era uma série muito pesada, até mesmo pelo contexto em que ela surgiu, né? Então, tem um livro muito bom, chama Homens Difíceis. Aí, basicamente, o autor tenta contar um pouco sobre a personalidade do Tony Soprano, do Don Draper, do Mad Men, e do Walter White, de Breaking Bad. Então, ali ele tenta tirar o máximo que dá de cada showrunner e também dos roteiristas, como que eles criaram, qual que são as pessoas que basearam aquela personalidade. Então, cada vez mais você vai vendo que os caras tentam se aproximar da realidade e não mais transformar aquilo em fantasia, né? Eles querem transformar aquilo na vida real. É porque não existe uma fantasia no Don Draper, né? Ele é um diretor de arte da época. E se você for acompanhar a série sem ter um certo gosto por cinema, você vai estranhar muito, porque ela é extremamente lenta, né? O andamento dela é devagar. Muito real, né? Não acontece absolutamente nada na série, se você for pensar. É só conflitos entre o Don Draper, a equipe, coisas que vão acontecendo historicamente também. Mas o final é perfeito, né? Ele tem ali e a transição do personagem, né? Também. Ele tem um momento onde poderia acabar a carreira e ele consegue dar uma volta por cima muito doida. Então, essa aproximação do real é que faz as séries serem legais, né? Então, mesmo que a série tenha fantasia, mas ela ainda aborda um tema real que às vezes vai te tocar de alguma forma, é isso que faz com que você queira assistir 1 ou 2, 3, 4 temporadas. A série que está em alta agora é True Detective. Ela é da HBO e a primeira temporada é simplesmente uma das melhores coisas que eu já vi, sabe? Ela é investigativa e não é... Cada temporada conta uma história diferente. A primeira, você só precisa assistir a primeira. Agora tá com essa nova temporada e eu ainda não assisti, mas acho que deve ser uma coisa legal também. Mas principalmente assim, o cara tem tantas camadas, sabe? O protagonista, e aquilo vai te aproximando de um jeito que tem certos momentos que você não consegue distinguir que você tá fora da tela, entendeu? Às vezes o que o cara te fala te traz um certo conforto, e como ler um livro, né? Um livro mais ousado, vamos dizer assim. Então, da mesma forma como uma boa leitura pode te prender, eu acho que as séries caminham para isso. É isso que você falou, o fator enredo, né? Porque você pega assim, um brasileiro dos anos 90, até dos anos 2000, do começo, ele era muito preso à narrativa de novelas. E a narrativa de novelas, posso estar errado na minha definição, mas é a percepção que eu tenho, que acontece? Ela dá densidade no começo, para prender o público, e depois ela deixa tudo muito no limbo, numa estabilidade terrível, até que no final ela dá uma acelerada, quando a Globo faz a chamada de últimas semanas da novela. Essas últimas semanas duram um pouquinho mais de um mês, mas ela dá um sprint final e ali, a partir dali, define aquela história, fechou aquela narrativa, mas ela já está vendendo a próxima narrativa. Nas séries,
o mercado americano não é tão preso a isso. Primeiro que, assim, uma série de 10 episódios, 20 episódios, 15 episódios, ela não tem essa questão de ser arrastada como uma novela brasileira que dura 8 meses, 9 meses, tudo mais. E fora isso, ela precisa que cada episódio seja a final do campeonato. Ela precisa ser, cada episódio seja um highlight e tudo mais. O que muda muito a forma de entender uma história em relação a um filme. Que todo filme bom dos anos 90, anos 2000, anos 70, ele tinha que ser uma obra-prima. Laranja Mecânica, né? Pega um exemplo disso e tudo mais. Isso mudou a forma das pessoas entenderem o que é narrativa, o que são histórias. Como que é também, assim, quando você vai conversar com empresas e todo mundo quer ser ultra importante e quer que os outros entendam que ele seja ultra importante e magnífico e capaz de fazer uma diferença, a partir, assim, claro, de um produto, de um atendimento, de um serviço e tudo mais, mas muito baseado no que é o cinema. E você é um cara que estuda, que vê o cinema e tudo mais, e tem que fazer essa entrevista, esse approach inicial ali, para explicar como se chega até essa condição que muitas vezes no cinema demora-se uma vida inteira para o diretor atingir aquela performance, e muitas vezes o cidadão comum, o dono de empresa, quer atingir numa propaganda, quer atingir numa campanha. Basicamente, entender o que o cliente precisa, e aí... O recurso que ele tem, né? O recurso que ele tem, e também a capacidade que ele tem. Se ele... Tem muitos caras que querem aparecer, tem muitos caras que às vezes deixam mais livre para você colocar uma outra pessoa também, e aí você constrói uma linha de construção do perfil do cliente. Então, se a gente vai lançar em junho, por exemplo, a gente está mexendo agora em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, e assim a gente vai construindo uma coisa para esse lançamento. Então, é basicamente criar em atos, sabe? É como um teatro, você vai criando ali uma coisa... É o que você falou das camadas, né? Você vai criar as camadas, né? Vai criando essa expectativa em atos. Se for necessário, aí você pode partir também para o offline, que às vezes é o que vai funcionar. Então, eu tenho uma filosofia de que eu vim dessa criação de conteúdo que basicamente a gente faz com o que tem. Tem a câmera que tem, a lente que tem. Então, quando eu vou criar para um cliente, eu não fico vendendo uma coisa absurda para fazer com material absurdo. Eu acho quando você fala faz o que tem, faz em cima do orçamento que é dado. Faz com o orçamento budget, que é dado. Né? Exatamente. Não tem como fugir disso. Né? E assim, o cliente fala, olha, eu quero gastar isso e quero ter esse resultado. Então a gente tem que pensar, não que a gente vai pensar enxuto, se eu vou querer uma câmera cara, eu vou lá e alugo, entendeu? Eu não estou dizendo que a gente vai deixar de perder qualidade, não é isso. Estou dizendo que entre fazer o que o cliente precisa e fazer legal, eu prefiro executar de uma forma meio criativa e que vai despertar um pouco de curiosidade em talvez até funcionar de acordo com o que você está sempre de olho no case, né? Apesar de você atender aquele cliente, você também está atendendo o mercado, né? Você quer fazer da melhor forma possível para poder, assim, lá na frente usar isso como uma referência. Né? E se você consegue ter um estreitamento com o cliente, né? Tanto político, tem uma hora que você consegue de cabeça falar todas as leis que o cara aprovou, entendeu? Você já enfiou aquilo na sua cabeça, isso é bom. Pode parecer que seja uma coisa sem valor, mas tem sim, porque na hora de criar, de sentar com o cara, você está falando de igual para igual. Sim, é o conhecimento sobre ele mesmo. Exatamente. Às vezes a gente teve um cliente uns anos atrás que era sobre pisos. Eu não sabia nada de piso. Eu sabia que piso se assentava. E aí, em conversas, em relação com o cliente, eu fui aprendendo, sabendo como é que fabrica, que tipo de material, qual é a diferença, qual é o diferencial do cara para isso. A gente ouve muito desses publicitários aí na internet falando que o diferencial é isso, aquilo, o outro, mas se você compreender o seu cliente, compreender que ele precisa vender, é isso que ele quer. Ele não quer que você fique tentando inventar a roda para ele, não. É só mudar demais o que ele vende já. Né? Você compreendeu o que ele vende.
entender o que ele precisa fazer, executa. O cliente vai querer que você faça rápido. Então, às vezes não importa muito a ideia que você vai dar, entendeu? É a execução e o entendimento do produto, que aí você já passa para o comercial, se alinha muito estreitamente com o comercial do cara, e aí você começa a vender. Também faz tipo um FAQ com o cara, né? Umas perguntas frequentes, e aí você vai ter cada vez mais eu vou dizer assim, um tipo de trabalho muito assertivo com o cara, porque se o cliente dele tem uma dúvida, você também sabe como é que isso vai impactar dentro da empresa do cara, e assim criando conteúdos e fazendo com que aquilo mova, porque o que a gente vê hoje em dia nas agências aí é que às vezes o cara fica patinando com o cliente, né? Demora para fazer um briefing, demora para soltar as primeiras peças. Ou para dar uma resposta, um feedback. Ou para dar uma resposta. Agora, assim, que é uma coisa da sua área também, que você se credenciou para isso. Na política, o tempo é outro, as necessidades são outras e a cronologia também é outra, né? Vale lembrar que tem muita empresa que é aberta agora em agosto ou em julho, a partir de uma convenção, e que ela é obrigada a sair do zero com um funcionário, dois, o contador e o advogado, e depois disso ela tem que ser primeiro lugar. Todo mundo concorre para ganhar, são mais de 700 candidatos aqui em Campo Grande, fóruns de majoritária, fóruns do interior e tudo mais. Você também lida com essa galera, né? E como também trabalhar essa questão da comunicação inovadora, da comunicação de vanguarda, a comunicação que dá certo, que ela é disruptura, ela é medição, ela é saber usar os recursos que tem, com esse político que ele tem, assim, várias necessidades, entre elas ganhar, né? E culturalmente também, muitas vezes, de gastar até o que não tem, né? E você tem que ficar também de olho muito nisso, também de receber, de fazer da melhor forma, né? E principalmente de atingir aquela mensagem, né? E não é fácil. Com 700 mandando a mensagem ao mesmo tempo, às vezes você fazer com que aquela mensagem específica tenha abrangência, tenha destaque, já é uma vitória, né? O que você pode fazer rapidamente é criar o máximo de coisas possíveis em relação à peça, o que o cara vai precisar, tirar fotos, fazer uma sessão e criar alguns formatos que o cara vai de acordo com isso também. E, por exemplo, tem um formato para sexta, um formato para quinta, tem um formato para opinião, e aí quando surgir a oportunidade de fazer isso, faça o mais rápido possível. Tempo de resposta. Não tenha apego a ficar editando em computadores, notebooks, faça já direto no celular, porque o político precisa que isso saia rápido. Então, invista em uma coisa que seja prática, um celular bom, e também faça disso a melhor coisa possível também, né? Não é só porque você está fazendo o celular que você vai fazer como se fosse um story, né? Invista em microfones bons, iluminação, uma coisinha legal, e faça assim da melhor forma e mais rápido possível, que é isso que vai te colocar na frente, porque às vezes o político ele quer soltar que a lei dele foi aprovada rapidamente. Então, nesse gap entre gravar, editar e ter um zelo enorme, já foi, entendeu? E aí, nesse meio tempo, você também vai rodar, porque uma campanha pede muita agilidade, entendeu? Então, tenha algumas pessoas já previamente dispostas a editar, fazer um roteiro rápido, porque às vezes o político está numa correria do dia a dia e ele não sabe nem como ele vai começar isso. E para o político de primeira viagem, mais ainda, né? Porque aí ele tem que ter, deveria ter, para ser competitivo, uma necessidade muito mais premente de se apresentar e de trazer coisas novas, né? Trazer conteúdo. Para esses caras aí, eu acho que a principal coisa é juntar pelo menos um grupo de pessoas que ele conhece e depois que ele não conhece e discutir realmente as pautas que ele quer. Porque enquanto mais ele tiver afiado nisso, mais ele vai ter disposição para sair e trocar ideia. Porque você sabe que no final das contas o que manda é o chão, né? Sim, sim. Então, se o político tiver disposição e desenvoltura para sair rapidamente de uma coisa... Movimento, né? Exatamente. Isso vai fazer total diferença. Não adianta nada você ter uma mega produção,
gastar 500 mil numa campanha e o político ser um cara travado que não vai saber lidar num debate, por exemplo. Ou seja, a comunicação é essencial e complementar, né? Fundamental. Mas você também sabe que a gente pode fazer, a gente como jornalista e também como uma equipe de marketing, pode fazer o cara desabrochar, né? Sim, você pega caras aí que transformar, né, a pessoa? O cara não consegue falar 2 palavras ao mesmo tempo e não consegue desenvolver um raciocínio, e aí a gente vai treinando e o cara desenvolve bem, né? É um baita no serviço, é um media training. Eu acho que todo candidato que está concorrendo não ter o media training é uma temeridade. Porque o que acontece? O media training não é só para falar bem, é para criar conexão, né? Isso é para te pegar nos pontos que você ainda tá meio fraco, né? Sim, sim. E boa parte mexeu com outra coisa a vida toda, né? Não tá lidando com isso, né? Então quando entra na política tem que se preparar para a questão. Algumas pessoas mexeram tanto em outras áreas que já desenvolveram uma capacidade de conversar muito bem, né? Aí às vezes não é esse o problema, às vezes o cara tem mais que se inteirar do que vai ser bom para o bairro dele, o que ele pode fazer de fato. E o que eu diria hoje, para quem vai se enfiar nisso, tenta não ser rasos, porque a maioria dos candidatos vão ser bem rasos. É o contexto, né? Que acho que você pode fazer a diferença. Agora, dentro desse contexto, a própria plástica também do que é apresentado conta muito, né? Que é a questão de você ter uma figura profissional para isso, né? Para ajudar nessa apresentação, para ajudar nessa fixação com relação ao cliente. Né? E não dá para deixar para em cima da hora essa questão. Né? Não. Para a última hora, né? Na de verdade. Jeito nenhum. Essa é a principal parte da sua campanha que você tem que pensar depois de, obviamente, esquematizar como é que você vai gastar tudo. Escolher, né? A campanha, né? Porque às vezes, como a gente estava comentando antes, essas dívidas que você tem, como você gasta, pode te enrolar no final, ganhando ou não. Mas não dá para fazer comunicação sem gasto também, né? Então, é muito importante ter uma equipe bem estruturada, com uma pessoa rapidamente te atendo com vídeo, com fotos, que tem uma pessoa disponível com você. E é isso. Se você prezar pela simplicidade e cada vez mais enfiar esse conteúdo que você quer passar para as pessoas dentro da sua cabeça e falar com clareza, é sucesso. Perfeito. Obrigado. Obrigado a você. Um grande prazer. Muito bom falar contigo. E, bom, todo sucesso esse ano, que eu não tenho dúvida que vai acontecer, né? Esperamos, né? Com relação não só à política, mas com relação a você validar essa linha de comunicação tão vanguardista e inovadora, que você tem atuado já há um bom tempo e que tende a atuar mais ainda, está novo, né? Uns 10 anos aí. E eu acho que assim, pós-pandemia, claro, 2020 não é uma referência, foi uma eleição esquisita, mas agora, com certeza, fazer algo diferente, fazer algo melhor, vai definir muito o resultado. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do jornal. Até a próxima!